Quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, eu não tinha muita experiência, surgiu uma ideia e aí comecei a pesquisar, comecei a falar com pessoas que já tinham experiência, com a Secretaria de Acessibilidade, professores que tinham projetos. E depois de quase mais de 5 anos trabalhando com essa temática, eu percebo o quanto sensibiliza os alunos, né, você ter um aluno de qualquer curso, né, que vai entrar numa área onde você precisa se colocar no lugar do outro, né, compreender as necessidades do próximo. Isso com certeza vai se refletir na atuação dele como profissional depois. Por exemplo, um arquiteto, quando ele for construir, pensar em um projeto arquitetônico, ele com certeza vai pensar na acessibilidade. Um designer, ele com certeza, quando for projetar um produto ou desenvolver um aplicativo, um site, ele vai pensar na acessibilidade, né? Então, o projeto ele vai além do que a gente está fazendo, né? Ele vai repercutir mais para frente também, com certeza, na atuação profissional dessas pessoas. Então, o que a gente tem feito nesses projetos aqui em parceria é o que a gente chama de extensão, né? Um tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. E a extensão ele tem um papel muito interessante, que é justamente sair da universidade, dar um retorno para a sociedade, ter uma aplicação prática, né? Não ficar só na teoria e não ficar também na pesquisa, que é muito importante, mas também dar um resultado prático para a sociedade, né? Então, é uma oportunidade que os alunos têm e acho que é uma experiência muito rica para eles, né? Para a gente, para todos. E ter uma parceria com o Museu da Fotografia é importantíssimo, né? Na verdade, é um privilégio ter um museu com a estrutura que é o Museu da Fotografia em Fortaleza, disponível para a cidade, né, para a população. Então, ter uma parceria com o museu que tem essa estrutura, que tem essa abertura para trabalhar junto é fundamental. Foi bem interessante o que aconteceu nesse processo, que, na verdade, as parcerias que estão se formando, elas... que eu percebo é uma abertura muito grande por parte de todos, né? São vários museus, vários equipamentos que, quando a gente fala do projeto, imediatamente todos abraçam, né? E não tem nenhum espírito de competição ou de cada um querer fazer o seu, mas de compartilhar. Então, tem sido uma experiência muito interessante, né? A gente tem conversado com o próprio MAU, que é o Museu de Arte da UFC, que está bem aberto, com o Dragão do Mar. Em outras palestras, pessoas falam, eu também quero participar. Então, é interessante porque as portas se abrem e as possibilidades também para os alunos de atuarem nesses projetos, ou até, quem sabe, ao se formarem, atuarem de fato como profissionais junto a instituições como museus. Isso permite essa experiência prévia, né, essa abertura. Então, acho fundamental e muito interessante isso que tem acontecido, né, essa energia em torno dessas parcerias. O que falo, a gente está num momento, né, eu vejo, de muita transformação e reflexão da sociedade com relação a alguns conceitos ou formas de enxergar a sociedade que já vem de um bom tempo, né? Discussões relativas a gênero, a cor, né, a raça, o que for, a questão da deficiência. A verdade é que a gente não conhece muito como é a vida, o dia a dia das pessoas com deficiência, né? Ainda hoje a gente não conhece. Em geral, esses grupos eles sempre estão separados. Tem um grupo de pessoas surdas, né? Tem o Instituto de Educação de Surdos, tem as pessoas cegas, que muitos
têm uma formação educacional também separado. E, por exemplo, eu nunca estudei na minha época de colégio com uma pessoa surda, uma pessoa cega. Então, obviamente, eu nunca entendi como era o dia a dia, a rotina, as dificuldades de uma pessoa que tem esse tipo de deficiência. Então, quando você passa a conviver, e isso vale com qualquer, como a gente chama de minoria, né? Quando a gente desconhece algo, a gente, como é dito, a gente tem medo do desconhecido, né? Não vou dizer medo no sentido de ficar assustado, mas você não sabe como lidar com aquilo. Então, no momento que você convive, você passa a entender, se colocar no lugar da pessoa, então as coisas fluem. Então, o que eu percebo é que projetos como esse permitem essa integração, essas reflexões, e isso vale para qualquer discussão de qualquer minoria. Eu acho que é fundamental realmente que essa discussão se amplie até que a gente tenha uma sociedade onde todos respeitem, né, uns aos outros. Então, isso vale para a questão da deficiência. Por exemplo, hoje nós temos cotas para alunos com deficiências na universidade. Isso é importantíssimo, né? Porque, novamente, como qualquer minoria, é importante você ter a questão da representatividade. Então, no momento que você tem alunos se formando, alunos com deficiência ocupando espaços na sociedade, né? Isso inspira outras pessoas. Enquanto que, se você não oferece essas oportunidades, esses grupos ficam separados e aí você passa, muitos perdem muito da autoestima, né? Então, quando você tem a representatividade, você eleva a sua autoestima, você se reconhece, você vai adiante. Então, quando você tem essa convivência, né, sobre a pergunta, né, a importância desse projeto, é isso, das pessoas conhecerem, as pessoas conviverem, e isso vai passando adiante. E eu penso que a gente ainda está no começo desse processo, né? Um processo ainda longo, mas importante para que a gente conheça realmente todos esses grupos e a gente tenha uma sociedade que seja mais inclusiva, mais empática, né? E tenha uma convivência mais equilibrada. Bom, antes de responder específica essa pergunta, né, vou comentar um pouco do que você falou antes, né, da importância dessa convivência. Eu estava conversando com a Rebeca, que é uma aluna que é cega, que está participando do projeto, e ela disse que teve aulas no Instituto Cegos, mas que ela também teve aulas fora do Instituto, ou seja, em turmas mistas, né? E ela fez algumas queixas em relação às turmas mistas. Eu acho que funciona melhor quando é separado mesmo, mas discuti com ela, mas Rebeca, se a gente não forçar essas turmas mistas, essa inclusão, a gente nunca vai chegar à inclusão de fato, né? Uma situação, porque é claro que nós temos dificuldades, né? Por exemplo, falando em museus, né? A gente não está tão acostumado com recursos de acessibilidade, não é comum, né? Isso é fato. No momento que a gente começa a tentar implementar, a gente vê o tanto que é preciso ser feito. Então, chegando uma pessoa surda, uma pessoa cega no museu, para que tenha a acessibilidade plena, é um mundo. Realmente você tem muito a ser feito. Mas a gente precisa começar, né? E a gente não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, essa mesma discussão que tive com a Rebeca, a gente tem que começar. Se a gente nunca, né, entrar teve uma mesa redonda com a Secretaria de Acessibilidade, que o Davi, que é da Secretaria, ele falou que algumas pessoas disseram que a universidade não estava preparada para ofertar as cotas, as vagas, porque não tinha como dar suporte para essas pessoas que estavam entrando. Mas se isso nunca fosse feito, a universidade nunca estaria preparada, isso que é a verdade, né? Então você tem que começar e vai sentindo as dificuldades, vai aprimorando, vai avançando. Então,
de fato é muito mais cômodo a gente separar e não, aqui as pessoas precisam desse recurso, então é só para elas, aqui não precisa, então tal. Mas a gente tem um prejuízo nesse sentido, a gente não se conhecer, não conviver. Então acredito que por mais que seja difícil, a gente tem que dar esse espaço, né? Então, sobre a pergunta especificamente, né, sobre depoimentos de pessoas, na verdade, quando surgiu essa ideia, né, de fotografia para pessoas cegas, em princípio, as pessoas que eu contava a primeira vez sempre falavam, mas isso faz sentido, né? Porque se você precisa da visão para fotografar, você está vendo, né? Você vai fotografar algo visual, como é que é possível? Isso faz sentido. E a gente começa a falar de que tem experiência, tem um fotógrafo cego lá na Eslovênia, tem um na Austrália, tem isso, você pode usar esse recurso, esse outro. Aí faz sentido, faz algum sentido, né? Mas aí quando você vai para as pessoas cegas, né? Também, em princípio, fica um estranhamento, né? A gente, nas turmas que nós fizemos aqui no museu, eu lembro de alguns depoimentos, quando escutaram lá no instituto, tem uma oficina de fotografia, que é isso? Mas eles mesmos já falavam que de vez em quando faziam selfies, né? Gostavam de registrar e tudo, alguns momentos, mas de uma forma intuitiva, né? Sem nenhum cuidado em termos de conceito de fotografia. E aí, quando a gente oferta o curso, ao final, as pessoas que têm contato, né, a própria Carlisete, que hoje trabalha no museu da UFC, ela fala, eu nunca imaginei que eu poderia ter algum contato com arte. E hoje eu vejo como é interessante, como é importante, eu entendo já. Então, eu acho que essa é a importância, né, da inclusão. E aí as pessoas escutam, né, as pessoas cegas, por exemplo, que não enxergam, escutam aquilo e imaginam, né? Imagino como deve ser a angústia da pessoa de que, poxa, as pessoas falam daquilo que é tão bonito e eu não tenho acesso, mas de repente, por que não? Né? Então, no momento que você passa a ter acesso, a pessoa se espanta e, que bom, né, que eu posso também ter acesso à arte. Então, os caminhos, eu acho que toda essa discussão, como eu falei, em relação às minorias, né, eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo e é um caminho sem volta, e isso já leva. Né? Esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, né, da pandemia, que todo mundo tem que ter cuidados que não precisava antes, né, usar máscara, álcool em gel, você tem que ter instrumentos, não pode tocar nas coisas, então isso de alguma forma também nos faz nos colocar no lugar deles, né? Porque a gente passa a ter essas necessidades especiais também. Então, de alguma forma, se a gente for refletir o que a gente está vivendo, algumas privações hoje, é o que eles vivem todos os dias, né? Então, essas reflexões, elas são importantes. E qualquer iniciativa que a gente tenha, né, um projeto como a gente está fazendo aqui, ele é importante também para sensibilizar e gerar um outro passo, outras pessoas que tomam conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, eu falei até com a professora Vera, eu recebi um contato de uma brasileira que mora em Londres, ela é cega, e ela falou, professor, eu encontrei o seu projeto na internet, eu estou aqui morando na Inglaterra, eu queria trabalhar como guia para pessoas cegas e eu queria ter peças táteis, é o guia que anda na cidade falando, né, dos pontos turísticos, e eu queria que a pessoa percebesse os monumentos, né, o Big Ben ou o que for. Como é que a gente faz? Né? E aí, eu sempre digo que a nossa ideia é disseminar. Então, a gente tem trabalhado com fabricação digital, né? O que é fabricação digital? Máquina de corte a laser, fresadora, impressora 3D. E hoje em dia nós temos o que é chamado de movimento maker, né? Que são espaços makers, né? Espaços de fabricação digital no mundo todo, onde você paga um valor que é acessível, você usa uma máquina desse tipo e você consegue executar um projeto, né? Então, a nossa ideia é disponibilizar alguns
materiais que a pessoa, por exemplo, ela lá na Inglaterra, ela baixa, vai lá nesse espaço, corta. Então eu falei para ela, olha, a gente pode pensar num projeto, você manda as fotos, e ela disse que ela ia fazer as fotos, né, ia lá fotografar, e a gente pode pensar no arquivo, a gente pode testar aqui, manda para ela, aí ela corta lá e vai fazer. Então você vê que de um projeto, você coloca na internet, tem entrevista, as pessoas tomam conhecimento, e é uma pessoa que está lá na Inglaterra, vai, entra em contato, e como é que eu faço? Não, é simples, é assim, a gente manda o arquivo, você faz aí. Então, essas iniciativas vão se propagando, né? Então isso é interessante. Bom, meu nome é Roberto Vieira, sou professor da Universidade Federal do Ceará, efetivo desde 2014.2. Sou professor do curso de Design e sou coordenador de projetos de extensão e arte voltados para a acessibilidade. E estamos juntos nessa parceria com o Museu da Fotografia.